Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, quero agradecer a Deus pela sua participação, pela sua inscrição no nosso canal. Que Deus continue te abençoando poderosamente no nome de Jesus Cristo. E você que ainda não é inscrito, ainda dá tempo de se inscrever. Curta, compartilhe, envie essas mensagens para as suas redes sociais, para o seu ciclo de amizade, para as pessoas que você conhece. Envie para o máximo de pessoas possíveis. Pastor, mas como eu faço a minha inscrição neste canal? No final deste vídeo vai aparecer uma figura aqui no cantinho, uma foto parecida comigo. Você clica nessa foto, vai aparecer uma caixinha aqui no meio, inscrever-se. Aí você clica no inscrever-se e ativa o sininho para receber notificação de novas mensagens. Você vai curtir cada mensagem dessa clicando naquele botãozinho do joinha, do gostei. E vai comentar nos vídeos, vai nos dizer como você tem recebido essas mensagens, o que essas mensagens têm causado na sua vida, o impacto que elas têm causado na sua mente, no seu coração. Não impacto para estragos, mas para transformação. Porque a palavra de Deus, ela não estraga, pelo contrário, ela edifica, ela purifica, ela santifica, ela restaura, ela renova, ela regenera a vida das pessoas. E aí você vai compartilhar esses vídeos com o máximo de pessoas que você conseguir. E assim você vai estar proclamando o reino de Deus, você estará evangelizando a mensagem do Senhor. E agora eu gostaria que vocês pegassem as vossas Bíblias e abrissem no livro de Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. O tema da nossa mensagem de hoje é Jesus ressuscita o filho da viúva. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 7, versos 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. A reflexão dessa mensagem nos mostra um cenário de dor. Jesus seguindo por seus discípulos e uma grande multidão aproximando-se do portão da cidade de Naim. Em outro contexto, em outro sentido, ou seja, vindo de encontro àquela multidão que ia com Jesus, vinha uma outra multidão saindo da cidade. Era um cortejo fúnebre. À frente desse cortejo ia uma viúva. Ela estava a chorar a morte do seu único filho. Na cultura da época, sua situação era desoladora. Seu marido, que ela perdeu, agora sem filho, que ela acabara de perder, ela enfrentava não apenas a dor emocional das perdas, mas também a incerteza da sua situação econômica e da sua situação social. Duas multidões se encontraram, uma cheia de esperança, seguindo o Mestre, e a outra mergulhada na tristeza, seguindo a morte. Mas a compaixão que Jesus sentiu ao ver aquela mulher, aquela viúva, interrompe o luto dela. Quando o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse: "Não chore." Talvez quem estava vendo aquela cena, ouvindo o que Jesus tinha acabado de dizer para aquela mulher, estivesse assim um tanto pensativo, um tanto cheio de interrogações. Poxa vida, será que este homem sabe o que acabou de acontecer? Será que este homem sabe que este defunto era o filho desta mulher que está chorando? Será que ele tem conhecimento da situação que acabara de acontecer com esta mulher para dizer não chore? Por que ele está dizendo assim?
Qual o contexto dessa situação? As pessoas não sabiam, as pessoas não entendiam que a vida acabara de cruzar o caminho daquela viúva. A ressurreição acabou de encontrar aquele cortejo fúnebre. E aí Jesus não passa indiferente dessa situação. Ele vê a dor específica daquela mulher. Sua compaixão não é um sentimento passivo, mas uma força que o move àquela ação. Ele interrompe o ritual da morte para trazer vida. A palavra compaixão fala de uma comoção que vem das entranhas, uma identificação profunda com o sofrimento alheio. Eu sempre tenho dito em algumas mensagens aqui que é para nos compadecermos da dor do nosso próximo. Quando o apóstolo Paulo nos orienta a cuidar dos interesses dos nossos irmãos, é para nos alegrarmos com quem se alegra, é para chorarmos com os que choram, é para sentirmos também a dor alheia. Ah, pastor, mas aí já é pedir demais. O que tem a ver eu com a dor, o sofrimento dos outros? Pois bem, será que alguém não está se compadecendo da sua dor? Será que alguém não se preocupa com o seu bem-estar? Será que alguém não parou para analisar, poxa vida, como é que fulano está conseguindo sobreviver em meio a essa tempestade, a esse furacão que está passando pela vida dele, pela vida dela? Será que você não adquiriu admiradores pela força interior que você tem? E tenha certeza que essa força que você carrega não vem de você mesmo. Essa força que você carrega vem de Deus. Essa força que abastece a sua fé, essa força que leva você para esse momento de transposição de situação de vida, vem do Todo-Poderoso. E tenha certeza do que eu estou te falando aqui. O nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele lhe fortalece diariamente. Ele lhe capacita diariamente. Ele revigora, lhe regenera você diariamente. Ele ressuscita aqueles seus sonhos que você pensou que já estavam mortos. Aqueles seus planos, aqueles seus projetos que acabaram por sucumbir. Deus, o Todo-Poderoso, faz esse sonho se realizar. Ele primeiro ressuscita o seu sonho e faz esse sonho realizar. Desde que esse sonho esteja baseado na força e na vontade de Deus. E foi justamente a situação que aconteceu com aquela viúva. Veio ao encontro dela a palavra que vence a morte. Jesus se aproxima do caixão, toca no caixão. É um ato que ritualmente tornaria impuro. Porque naquela época, os hábitos, os costumes daquele povo era justamente, alguém está leproso, não toca nessa pessoa, porque essa pessoa está imunda. Essa pessoa tem que ser afastada do meio do povo. Essa pessoa tem que estar no deserto, até que ela fique curada e volte para o meio da sociedade. Alguém morreu, não pode tocar no caixão, senão a morte vai tornar a pessoa impura. Era a cultura daquela época. Mas Jesus Cristo veio para sobrepor a cultura. E aí diz ao jovem, levante-se. O dono da vida tocou no caixão, não ficou impuro e ainda deu uma ordem para o defunto. Levante-se. A ordem é direta e poderosa. O mesmo Jesus que falou ao mar tempestuoso e acalmou a fúria das águas, naquele momento em que estavam os discípulos atravessando o mar ficou bravio, a tempestade querendo virar o barco. Jesus Cristo mandou o vento e o mar se aquietar. Aquele mesmo Jesus, com aquela mesma autoridade e com aquele poder, deu uma ordem para a morte largar aquele defunto, para que a morte saísse daquele meio e a vida adentrasse naquele corpo. Sua palavra é criadora, como um princípio quando diz haja luz. No princípio da criação do mundo, quando Deus disse haja luz, houve luz. Deus constituiu
o planeta, Deus constituiu o universo apenas com a sua palavra. Quando ele diz, haja luz, houve luz. Quando ele diz, aconteça isso, aconteceu. Aconteça aquilo, aconteceu. Apenas na criação do homem, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele foi lá e constituiu o homem do pó da terra. Mas a palavra de Jesus, quando ele abre a boca para determinar, se cumpre. Lembra de Lázaro? Já estava morto há 4 dias. Jesus Cristo deu uma ordem, Lázaro, venha para fora. Lázaro ressuscitou, saiu de dentro do túmulo. Ou seja, quando Jesus entra na cena, a morte se transforma em vida. A doença se transforma em cura. O aprisionamento se transforma em liberdade. Porque o Todo-Poderoso, o detentor do nome que tem todo o poder no céu e na terra, o Jesus Cristo que eu conheço, que você conhece, que nós conhecemos, o homem que tem todo o poder no seu nome e que tem capacidade de fazer qualquer coisa por qualquer pessoa, foi ele quem disse ao defunto, jovem, levante-se. E foi justamente o que aconteceu. O encontro das multidões não foi por acaso. O morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O filho é devolvido à vida e ele foi entregue à sua própria mãe. Quando Jesus Cristo tocou no caixão e mandou o morto se sentar, eis que ele ressuscita, senta, começa a falar e em vida Jesus devolve à sua mãe. Veja que alegria aquela mulher não sentiu naquele momento. Talvez ela tenha perguntado, quem é esse que ressuscitou meu filho? O cortejo fúnebre agora transforma-se em cortejo de celebração. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou o rapaz. As duas multidões que se encontraram agora se unem em um único propósito, adoração ao Todo-Poderoso. Deus vem visitar o seu povo através do poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. E foi justamente aquilo que aconteceu. O cortejo, a multidão que estava acompanhando com tristeza, com pesar, aquele defunto sendo carregado num caixão, agora eles retornam e se unem com a outra multidão que vem trazendo esperança, vem trazendo alegria, acompanhando o dono da vida, o dono de todo o poder. E eu trago para a reflexão das nossas vidas. Jesus vê nossa dor especificamente. Como a viúva de Naim, você pode sentir que a sua situação é única, isolada. Só você quem sabe, só você quem sente, só você quem vê. Mas Jesus conhece a sua história. Jesus conhece a sua história pessoal. E ele tem compaixão de você também. Da mesma forma que ele teve compaixão para com aquela viúva. Da mesma forma que ele provavelmente deve ter sentido um pouco da tristeza dela em vê-la que perdeu o seu único filho. Puxa vida, a morte ela é avassaladora, ela é destruidora. E quando ela leva algum ente querido, só deixa tristeza, só deixa rastro de dor, de sofrimento para os que ficam. Mas eis que a vida cruzou aquele caminho. A vida apareceu diante daquele cortejo. E a vida é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Disse Jesus. Então, se Jesus Cristo é a vida, aquele defunto recebeu o que merecia, a vida. E graças a Deus que Jesus Cristo estava naquele caminho e cruzou com a multidão que vinha acompanhando o cortejo fúnebre. Porque voltou novamente a alegria para o coração daquela viúva. Além de viúva,
ter perdido o seu marido, tinha perdido o seu filho. Mas eis que a tristeza se transformou em alegria. Jesus Cristo deu de volta àquela mulher o filho, agora em vida. E a alegria, a paz voltou a reinar naquele coração sofrido daquela mulher. Eu acho que ela não esperava que aquilo acontecesse. Ela não esperava que Jesus Cristo cruzasse o seu caminho. Talvez ela nem conhecesse Jesus. Talvez ela nem conhecesse Jesus. Mas quando Deus quer trabalhar na vida da pessoa, Ele usa os meios possíveis e precisos só para abençoar um filho seu. E na categoria de filhos, Deus tem reservado bênçãos e mais bênçãos para cada um de nós. Basta tão somente confiarmos nele. Basta tão somente confiarmos no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. E aí tudo se transforma em nossas vidas. A compaixão de Jesus, ela é ativa. Ele não apenas sente pena, mas intervém no sofrimento daquela mulher. A sua compaixão levou a cruz e a ressurreição, garantindo nossa vitória final sobre a morte. Veja por que o poder do nome de Jesus traz vida para as pessoas. Jesus Cristo morreu, mas também ressuscitou. Se o dono da vida, você pode até me perguntar, pastor, mas se Jesus Cristo era o dono da vida, por que ele morreu? Os planos de Deus, talvez você não entenda agora, mas posteriormente você vai entender. Você já estava nos planos de Deus. Eu já estava nos planos de Deus. Nós já estávamos nos planos de Deus. E o plano dele estava incluso aquela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos alcançar com a perfeita salvação, a ressurreição de Jesus Cristo, para hoje nós estarmos aqui, evangelizando a palavra dele, salvando vidas, resgatando as almas sofridas que estão sofrendo, perecendo por falta de amor, de atenção, de carinho, de paz, de tranquilidade. A palavra de Deus nos ensina a amarmos uns aos outros. Da mesma forma que Jesus se compadeceu do sofrimento daquela mulher, temos que nos compadecer do sofrimento alheio. Temos que nos compadecer do sofrimento do nosso próximo. Segundo o maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você gosta quando as pessoas se compadecem de você, se você gosta quando as pessoas lhe ajudam, lhe socorrem, estendem as mãos para você, da mesma forma você tem que fazer para com as pessoas. Tem que se compadecer do sofrimento das pessoas. Tem que se compadecer do sofrimento do próximo. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar através da tua vida, na vida das pessoas. Jesus toca o que é impuro para nos purificar. Ele não teme contaminar-se com nossa dor, com o nosso pecado, com a nossa morte. Mas a sua pureza é maior do que todas as impurezas deste mundo. A ressurreição é uma vitória. Este milagre aponta para a ressurreição final, quando todos os que estão em Cristo, quando todos os cristãos forem transformados. A viúva recuperou seu filho temporariamente. Nós, pela fé, temos a promessa da restauração eterna. De que forma? Jesus Cristo vai nos levar para morar com Ele nas mansões celestiais. Vamos morar com Ele lá no céu. O céu existe, o céu é real. E só vai para lá aqueles que estiverem com Jesus Cristo. Por isso, independentemente do seu sofrimento, independentemente da sua dor, independentemente dos seus sonhos, Ele tem todo o poder para lhe socorrer. Ele tem todo o poder para ressuscitar os seus desejos, os seus sonhos, para lhe conceder a sua vitória, a sua bênção no nome de Jesus Cristo. O Ele que eu falo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E hoje, Jesus Cristo diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa apresentar a Deus as suas necessidades, as suas angústias, os seus sofrimentos,
Peça intervenção a Jesus Cristo para lhe conceder vitória sobre tudo aquilo que você almeja. Peça para que Deus faça, segundo a vontade dele, as bênçãos da sua vida. Para isso você tem que estar inteiramente ligado com Jesus Cristo. Para isso você precisa estar inteiramente focado no nosso Senhor. Abandonar os prazeres da carne, deixar para trás os vícios, aquilo que interfere no seu bem-estar espiritual, aquilo que desliga o seu contato com Deus. Não deixe que nada venha matar a sua vida espiritual. Não deixe que ninguém venha interferir na sua vida espiritual. Peça a Deus proteção divina. Peça a Deus em nome de Jesus Cristo que possa lhe conceder vitória e paz de espírito. Da mesma forma que aquela mulher, que aquela viúva foi vitoriosa com a ressurreição do seu filho, o seu único filho, o qual ela havia perdido. Peça para que Deus possa lhe conceder essa mesma vitória hoje, em nome de Jesus. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o nosso Pai Celeste. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos pelo dom da vida, pois sem ele não estaríamos aqui. Nós te louvamos pela tua infinita misericórdia para conosco. É a causa de não sermos consumidos. Nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua presença em nosso ser, pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita fidelidade para com cada um de nós. Te louvamos, Pai, pelas infinitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, de todas as formas possíveis e precisas, as bênçãos que o Senhor tem designado para nós, as que já recebemos, as que estamos recebendo e as que iremos receber. Por todas elas, nós só temos a te agradecer e te dizer muito obrigado, Senhor. Eu te apresento cada pessoa que ora juntamente comigo, que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos sobre essas vidas, abençoando-as no nome de Jesus Cristo, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua unção, dispensando anjos para protegê-las, livrá-las e guardá-las de todos os males. Que o Senhor possa visitar cada lar, que o Senhor possa preencher cada espaço vazio com a tua presença, com a presença do teu Filho Jesus, com a presença do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa encher esses corações de amor, de alegria, de paz, de união, de fraternidade. Que as mortes espirituais possam ser ressuscitadas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Aqueles sonhos, aqueles desejos, segundo o teu coração, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa vigorar neste exato momento dessas vidas, que o Senhor possa alegrar esses corações sofridos, feridos, arrasados, que o Senhor possa fazer uma transformação espiritual nessas vidas agora, no nome de Jesus. Que o resplandecer da tua glória recaia sobre cada uma dessas pessoas. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelas veredas da justiça. Que você possa sentir refrigério na sua alma. Receba um abraço de vitória do Espírito Santo agora no nome de Jesus. E que os anjos do Senhor possam acampar-se ao teu redor para livrar você, a sua família e vos guardar de todos os males. Mais uma vez eu peço, você que não é inscrito no nosso canal, vai aparecer uma figurinha, uma foto aqui nesse lado. Clica nela. Vai aparecer uma caixinha aqui no meio e clica no inscrever-se. Você se inscreve, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos que vão ser lançados. Curte, clicando lá no gostei, no joinha e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos levar alegria, vamos espalhar o amor, vamos espalhar a paz do nosso Senhor para as pessoas que estão sofrendo neste momento. E que Deus quer usar você
como instrumento, como um canal de bênçãos para abençoar essas pessoas no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome do Senhor.